Saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo estequiométrico. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade e continuar resolvendo questões que envolvem a estequiometria, seguindo aquele guia de resolução para que não tenha nenhum problema. Vamos hoje aumentar um pouquinho mais a dificuldade nesse vídeo, tá bom? Vamos começar? Bom, no nosso primeiro exemplo do vídeo temos a seguinte questão. Quando o ácido clorídrico, conhecido como ácido muriático, entra em contato com objetos metálicos, ocorre uma reação de simples troca. Nesse caso, forma-se hidrogênio gasoso e cloreto de ferro 2, conforme a reação abaixo. Então temos uma equação química escrita, bonitinha, vamos seguir. A quantidade de ácido muriático em gramas necessária para a produção de 56 litros de H2 nas CNTPs, que são as condições normais de temperatura e pressão, é aproximadamente igual a. Feita a nossa leitura, agora vamos olhar o nosso parâmetro mais importante, que é a equação química. Aqui nós temos uma equação escrita, então nós não vamos precisar montá-la, mas dessa vez não há nenhum coeficiente de balanceamento escrito. Isso é um indicativo que a gente vai ter que checar ela para ver se ela está balanceada. Tudo bem? Lembra como é que faz? Vamos fazer então juntos. Nós temos aqui o hidrogênio, o cloro e o ferro. Então eu vou escolher aquele elemento que aparece menos, que pode ser qualquer um dos três, já que eles aparecem apenas uma vez de cada lado. Então vamos pela ordem. Vamos olhar para o hidrogênio. Nós temos um hidrogênio do lado dos reagentes, 2 hidrogênios do lado do produto. No produto está em maior quantidade, no lado dos reagentes está em menor. Aqui nós temos 1 e aqui nós temos 2. Para que 1 se torne 2, significa que o HCl eu vou ter que multiplicar por 2. O cloro também vai ser multiplicado por 2. Então, do lado dos reagentes, agora eu tenho 2 cloros. Do lado dos produtos, olha só, nós temos também 2 cloros. Então, com esse coeficiente, já tornei o cloro balanceado. E por fim, o ferro. Nós temos um ferro na esquerda, um ferro na direita, então balanceamos tudo certinho. Agora vamos completar com o número 1 todas as substâncias que não precisaram de multiplicar por outro coeficiente. Então são 2 HCls para 1 ferro, para 1 H2 e para 1 FeSL2, e está feito o nosso balanceamento. O terceiro passo, agora nós vamos destacar todas as substâncias que são importantes para nós nessa questão. Então vamos começar. Calcule a quantidade de ácido muriático. Ácido muriático, quem é? No exercício fala. O ácido clorídrico, conhecido como ácido muriático. E quem é o ácido clorídrico? HCl. Já que ácido começa com H e clorídrico lembra de cloro. E qual é a outra substância envolvida na questão? Na produção de 56 litros de H2. E cadê o H2? Está aqui. Então, nós temos uma substância que quer saber em gramas, que é o HCl, e a outra nós queremos saber em litros, que é volume. Tudo bem? Então, feito o nosso terceiro ponto, agora nós vamos poder começar a montar a nossa proporção. Vamos montá-la? Para montar a proporção, nós vamos olhar para a equação que nós acabamos de balancear. Já que nós destacamos o HCl, nós vamos anotar o 2HCl. Vimos que o ácido muriático está em gramas, então a grandeza associada a ele é a massa. Enquanto isso, o H2, que foi a segunda substância que nós destacamos, sem esquecer dos balanceamentos, dos coeficientes, nós vimos que a grandeza associada a ele é o volume. E sabendo que um é massa e o outro é volume, nós vamos poder fazer as conversões corretas. Todas as grandezas de massa, eu vou precisar calcular a massa molar. E quando for grandezas que envolvem o volume, nós vamos ter que trabalhar com o volume molar.
Isso é diferente do exemplo anterior que nós vimos no vídeo anterior, já que antes eram duas grandezas massas. Então eu precisei calcular a massa molar das duas substâncias. Aqui não. É apenas uma substância que envolve massa. E por conta disso, eu só tenho que calcular a massa do HCl. O hidrogênio não vai ser em massa. Nós vamos trabalhar com ele em volume. Então nós vamos ter que ficar atentos ao volume molar, que é medido na CNTP. Tudo bem? Então, calculando a massa molar do HCl, de maneira rapidinha aqui, H vale 1, Cl 35,5, somou, porque só tem um de cada, 36,5 gramas. Então, nós vamos ter 2 vezes, já que nós não podemos esquecer do coeficiente de balanceamento, 36,5 gramas. Do outro lado, nós temos o volume. No volume na CNTP, vale quanto? 22,4 litros. E como aqui nós temos o coeficiente 1, 1 vezes 22 é 22. Então, 22,4 litros. No nosso último passo, nós temos que anotar a dúvida do problema. Vamos voltar a ela. Calcule a quantidade em gramas de ácido muriático. Então, a nossa resposta está aqui embaixo da coluna do HCl, enquanto o nosso valor 56 litros fica na coluna do hidrogênio. Tudo bem? Com isso, nós podemos associar essas duas grandezas dentro da nossa regra de 3, já que ambas estão proporcionais dentro dessa reação, a gente é capaz de calcular a nossa resposta. Então, vamos fazer um cruzamento com esses números e montar a nossa equação. Então, nós temos que a nossa resposta ela é igual a quem? A 2 vezes 36,5 vezes 56, dividido por quem? Por 22,4. Quando os números que envolvem o nosso cálculo não são tão aparentes as suas proporções, às vezes é mais difícil fazer as simplificações. Então, nesse caso, não tem jeito. Nós vamos ter que multiplicar todos os números do numerador e dividir pelo denominador. Fazendo rapidinho, 2 vezes 36,5 vezes 56 dá 4.086, dividido por quanto? Por 22,4. E essa divisão dá um total de 182,5 gramas. E como o exercício falou de um valor aproximado, 182,5 gramas, a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, envolvendo outras grandezas, para, aos poucos, a gente ser capaz de dominar completamente a estequiometria. Tudo certo? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.